Aleluia. E Deus disse: haja luz. E houve luz. É impossível ler no escuro. Ainda não chegamos à medida do varão perfeito que não precisa. Glória a Deus, pastora Luiz. Amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 ao 35, nós iremos ler. Diz assim a palavra do Senhor: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Diga assim comigo, mas com fé, irmãos. As minhas desculpas não enganam a Deus. Mais uma vez, as minhas desculpas não enganam a Deus. Porém, o mestre da lei, querendo desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. E então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aprove, Senhor, que nesta noite estivéssemos reunidos aqui em Teu santo nome, cumprindo uma orientação de Jesus, que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Ó Deus, aqui nós temos muito mais do que 2 e 3 pessoas reunidas no nome de Jesus. Por isso nós pedimos ao Senhor nesta noite, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, de entregar-nos aquilo que o Senhor tem para nós. Desde já eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de perturbação, todo espírito de confusão, e eu decreto agora a falência de todo o céu de bronze sobre esta igreja. Nenhuma oração nesta noite será impedida, nenhum mover do céu será impedido de chegar até esse povo, porque Tu és Deus sobre o céu, sobre a terra e sobre as nossas vidas. Então, Pai, toca-nos nesta noite, que saiamos daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Adore o Senhor com as suas palmas e se sente. Queridos, abra o teu coração. Não permita que o inimigo faça um céu de bronze sobre você, porque já foi quebrado no nome de Jesus. Esse texto do Evangelho de Lucas, ele é muito interessante porque, para aqueles que não sabem, Lucas era grego convertido ao judaísmo. E Lucas era médico. Então esse texto sobre cuidado, sobre vida, sobre cura, nós só encontramos no Evangelho de Lucas.
E aprove o Senhor que nesse mês de junho, aos domingos nós estudássemos sobre os pilares da fé. É isso ou não é? E esse texto, esta parábola, ela se encaixa nos 4 pilares da fé que nós estudaremos esse mês. Quem se lembra do primeiro pilar? Qual que foi? Crescimento, amém? Segundo pilar, misericórdia, irmãos. Aqui eu não vim, mas eu ouvi a pregação do pastor Pablo. Vocês estão doidos? Vocês não lembraram de uma palavra daquela de domingo? Eu ouvi depois e foi só ai, 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 misericórdia, glória a Deus. Que palavra poderosa. Segundo pilar, crescimento, serviço. E terceiro pilar que é hoje, repita comigo bem alto, liberalidade. Com fé, irmão, Deus tem algo para você. Oh, Jesus está aqui. O Espírito Santo habita em você. Deus quer te entregar milagre, e é assim que você vai receber. Diga, liberalidade. Oh, glória a Deus, em ti há força ao Espírito de Deus. Irmão, o reino de Deus é tomado por esforço. Esforço de receber, esforço de entender, esforço de caminhar com Jesus. E aqui nesse texto, Jesus, mais uma vez, ele está conversando, dialogando com um doutor da lei. E é engraçado porque o homem que faz essa pergunta a Jesus, ele era versado na lei, ele conhecia a lei como poucas pessoas. Ele era um doutor da lei, o nome já diz. Mas ele faz uma pergunta para Jesus extremamente idiota. Porque se a pergunta é algo da área que você domina, como é que você vai perguntar ao outro sobre aquilo que você domina? É uma pegadinha. E ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? Eu imagino que Jesus deve ter olhado e falado assim: ai, Pai, dai-me paciência. Mas por outro lado, a pergunta dele faz sentido porque Jesus, na sua infinita sabedoria, vira para ele e fala assim: mas o que é que as Escrituras dizem a respeito? E nós muitas vezes nos colocamos no lugar desse doutor da lei. Tem áreas da nossa vida em fracasso, mas nós sabemos o que a Escritura diz. Tem áreas da nossa vida que nós estamos lutando, mas nós sabemos o que a Escritura diz. E mesmo assim nós iremos para Deus e falamos: ô Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus vira para ele com toda a inteligência e fala assim: o que é que a Escritura diz e o que é que você entende da Escritura? Essa é uma pergunta para nós nessa noite. Quando o assunto é liberalidade, quando o assunto é gratidão a Deus, quando o assunto é vida, quando o assunto é amor, o que a Escritura diz, meu irmão? E o que você, o que eu, o que nós, como igreja do Senhor, entendemos? E aí ele vira e fala para Jesus assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele cai na pegadinha que ele fez para Jesus. Porque os 4 primeiros mandamentos se diz do homem, a respeito do homem para Deus. Mas os 6 mandamentos, 60% dos mandamentos diz respeito ao homem, aos irmãos, à vida em comunhão nesta terra. Então aqui a gente aprende a primeira lição: não há vida eterna se eu não aprender a viver e a ver o meu irmão como imagem e semelhança de Deus e tiver um coração grato e com liberalidade. Nós vamos entender o que é liberalidade. E aí Jesus vai e conta esta parábola para ele. Interessante porque o samaritano, ele era uma pessoa sem valor, à margem da sociedade, um Zé Ninguém. E Jesus usa justamente o tendão de Aquiles dos judeus, porque é impossível um samaritano ser bom à vista de um judeu. E o nome da parábola é o bom samaritano. E aí Jesus conta de um homem que, apesar de não ser aceito, que apesar de não ser ninguém aos olhos de um determinado povo, mas ele encontra um semelhante
independente da fé e da crença, porque a fé dos samaritanos, ela era diferente da fé dos judeus. Nós vamos lembrar aqui de Jesus com a mulher samaritana, quando ela pergunta a ele: mas os nossos pais dizem que é aqui que devemos adorar e vocês falam que é lá. Ali há um conflito de crenças. E Jesus então diz para ele: olha, aquele que não é ninguém, ele mostrou o que é o reino de Deus na terra. Porque quando ele passa pelo caminho e ele vê um irmão em necessidade, a palavra diz que imediatamente aquele homem parou, aquele homem socorreu, aquele homem cuidou, aquele homem zelou, ele supre a necessidade daquele que naquele momento não havia quem por ele. Ele investe seus recursos financeiros para que ele pudesse se recuperar, sem esperar nada em troca. Liberalidade. Talvez até agora alguns possam estar se perguntando: mas o que é essa bendita liberalidade? Liberalidade é a qualidade ou condição de generosidade, fruto do Espírito. Disposição de atos e intenções. É aquele que dá sem ter a menor expectativa ou desejo de receber algo em troca. É aquele que faz porque o coração dele está tão cheio de gratidão, está tão inundado pelo amor de Deus, que ele faz. Ele não pensa nele, ele não pensa em que nas gratificações que ele vai receber, nas coisas que possam acontecer, ele simplesmente faz. Liberalidade não se trata apenas de dinheiro, mas liberalidade se trata de um coração grato. E a palavra de Deus vai dizer que nada move mais o coração de Deus do que um coração grato. Tem corações gratos aqui nesta noite? Tem corações cheios do amor de Deus nessa noite? Você é grato ao Senhor pela vida que você tem? Talvez não seja a vida que você pediu, não seja a vida que você quer, talvez ainda não seja o emprego que você quer, mas tenha gratidão, seja grato ao Senhor, porque é isso que move o coração de Deus a nosso favor. Uma das maiores expressões de liberalidade foi quando Deus cria os céus e a terra. A palavra de Deus diz que Ele cria todo mundo e Ele coloca o homem para governar. Isso é liberalidade. A terra era de Deus. Ele poderia ter criado, colocado o homem e falado: daqui quem manda nesse trem sou eu. Fui eu que criei. Não. Mas Ele cria o homem e, como expressão de amor, Ele vira e fala assim: nossa, eu estou apaixonado com o que eu fiz. Eu estou amando com o que eu fiz porque é muito bom. E como eu amo, eu quero dar parte de mim a este ser que eu criei. E aí a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem e ele se torna um ser vivente, a imagem e semelhança de Deus. Mas mais do que isso, Deus dá para esse homem parte dele: inteligência, criatividade, sabedoria, raciocínio. Talvez você possa estar dizendo: ah, que isso, pastora? Isso é amor. Quando Deus nos criou, Ele disse: é muito bom. E porque eu amo, eu os farei semelhantes a mim. Liberalidade. A liberalidade, irmãos, ela se aplica na nossa vida de diversas formas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos as maiores expressões de amor e de gratidão a Deus. A Bíblia conta a história de uma mulher que estava na terra de Moabe e ela fica viúva. Havia fome sobre a terra.
Os 2 filhos dela morrem e ela fica com as noras. E ela vira para as noras e fala assim: olha, voltem para suas famílias, porque eu não tenho mais condição de cuidar de vocês, porque eu estou na miséria. E quando Noemi fala isso com as noras dela, meu querido, é porque realmente ela estava na miséria. E uma das noras volta para a família, mas a outra, olha o que é um coração grato. Olha o que é liberalidade nos relacionamentos. Olha o que é liberalidade, o que é gratidão. Ela vira para ela e fala assim: olha, você foi mãe do meu marido. Eu tive um excelente casamento. Eu tive um casamento feliz enquanto aprove o Senhor. Mas agora que você precisa de mim. Então, aonde você for, eu irei. E o seu Deus será o meu Deus. Oh, meu irmão, isso é liberalidade. É você fazer para o seu próximo sem esperar ter retorno. Porque Noemi não tinha o que oferecer para Ruth, não. Ela estava na miséria, ela não tinha marido, ela já não tinha os filhos, ela já não tinha casa, ela não tinha comida. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vai ver que ela vai viver como mendiga em Israel. Elas vão catar despojos nos campos de Boaz. É como, sabe, aqueles irmãos que vão ao Ceasa, depois que tudo foi vendido, e que sobra o que ninguém mais quer, e eles vão ali catar, porque ainda tem a esperança de levar algo para casa. A situação de Noemi e Ruth era a mesma. Mas como Ruth tinha um coração grato, como em Ruth superabundava a liberalidade, que era o amor, o cuidado, alguém que não podia oferecer nada, mas que não era por ela, era pelo Senhor. Sabe o que Deus faz com Ruth? Deus levanta um remidor. Talvez você está precisando de um remidor na tua vida nesta noite. Deixa eu te falar, Deus levantará um remidor sobre a tua vida, se o seu coração transbordar de graça, transbordar de gratidão e te transbordar de amor pelo teu próximo. E a atitude de Ruth com Noemi foi tão nobre, moveu os céus, moveu a terra de tal forma, que Deus levanta Boaz para ser o remidor de Ruth. E você acha que parou por aí a bênção de Deus sobre a vida dela? Ô, meus queridos, vai para o Evangelho de Mateus. Olha lá quem está na descendência de Jesus. Olha lá quem está com o nome escrito na descendência de Jesus. Ruth. Liberalidade, gratidão a Deus. Eu faço pelo meu próximo, não é porque me mandaram, não é porque me pediram, não. É porque Deus primeiro fez por mim. Quem tem profissão aí, levanta a mão. Oh, aleluia. Quem tem profissão aí? Pastor Luiz, acende a luz aí que eu não estou vendo esse povo não. Só um pouquinho. Vem, levanta a mão aí, irmão. Está com vergonha de sua profissão? Eita. Glória a Deus, pode apagar. Olha para suas mãos agora. Você acha que isso aí provém de você? Pecador, ladrão, enganador, mentiroso. Você acha que provém de você? Vocês acham que nós somos dignos de alguma coisa? O apóstolo Paulo disse assim: porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas aí vem uma ação sobre a nossa vida, chamado graça. Mas um ato de liberalidade do nosso Deus, que faz com que o Filho dele vá para a cruz, para que quando ele olhe por nós, ele veja justos, e ele veja corações gratos por essa salvação. E aí eu lembro de um texto muito interessante lá em Êxodo, que ele vai dizer assim, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, agora que vocês saíram da terra do Egito, agora que vocês estão no deserto, faça uma casa para mim, porque eu quero habitar no meio de vós. E aí Moisés vai diante de Deus e fala assim: Senhor, mas nós éramos escravos. A única coisa que a gente sabia fazer era amassar barro. E Deus olha para ele e fala assim: levanta tua mão aí, você que tem profissão. Eu separei
Eu separei Bezalel e Aholiade e derramei sobre eles do meu espírito para criar, para fazer, para moldar tudo que for necessário na casa do Senhor, para que levante a minha habitação e assim prospere e eu derrame bênção sem medida sobre a vida deles. Ou você foi separado. A tua profissão não foi você que escolheu, foi Deus que te deu. As habilidades que você nasceu, não é porque você vem de uma família, de uma linha, não. Você foi criado, você foi treinado, você foi presenteado com dons e habilidades para cumprir um propósito nesta terra. E esse propósito é propagar o reino de Deus. Então tudo que você tem, tudo que Deus tem te dado, é para o cumprimento das promessas e dos planos dele, aqui nesta terra. Liberalidade. Irmãos, é muito engraçado porque há 30, 40 anos, o pastor não pagava pedreiro para construir igreja. Os irmãos mais antigos aqui vão entender o que eu estou falando. Quando se tinha que levantar uma casa para Deus, irmão simples, que às vezes não tinha chinelo, não tinha uma roupa boa, não tinha uma casa estruturada, mas eles entendiam que não era para o homem, é para o Senhor. E os irmãos se reuniam, cada um colocava à disposição do reino a habilidade, o dom que Deus havia lhe dado. Se era pedreiro, vinha pedreiro. Se era servente, vinha servente. As irmãs que não sabiam trabalhar na obra, elas se juntavam, elas vinham, elas cozinhavam para dar de alimento àqueles que estavam trabalhando. E assim as grandes igrejas foram levantadas. E os dons eram derramados dentro da igreja e o povo não tinha falta de nada. Esta igreja é alvo disso. Conversa com a irmã Nair, com a pastora Elza, com alguns irmãos. Como que foi construída essa igreja? Meu querido, entenda. Você faz parte do plano de Deus. Nós não temos nada nessa terra porque nós somos peregrinos aqui. O nosso reino é lá. Mas enquanto estivermos aqui, você é o bom samaritano. Você é aquele que passa o caminho, que para e que supre a necessidade do teu próximo. Você é aquele que para e que supre a necessidade da casa de Deus. Tem um vídeo lindo do pastor Antônio no YouTube. Depois vocês assistam. E ele contando como foi que ele levantou, e aqui é Jardim Industrial. Quem não conhece é um monstro de igreja. Eles têm quase um quarteirão. Porque eles têm metade de um quarteirão de um lado, quase a metade do quarteirão do outro. Agora pergunta o pastor Antônio, que dia que ele pagou um pedreiro. E vai atrás dos irmãos que se colocaram à disposição com gratidão e pergunta se faltou alguma coisa para eles. Como estão a vida desses irmãos hoje? Gratidão. O que a palavra nos ensina, meu irmão, é que de qualquer forma, não há desculpa para não servir a Deus. Liberalidade não se trata só de dinheiro, mas se trata de tempo. Se trata de momento. Se trata de intenção do coração. E eu lembro de um fato muito interessante na Bíblia que vai dizer de um menino. Um menino esquecido pelos pais. Um menino desprezado pela família, pelos irmãos. Um menino que estava abandonado no pasto, mas que Deus olha para o coração dele, porque ele escreve quase que 90% do livro dos Salmos, e fala assim, é esse que eu vou fazer rei. E esse menino é ungido rei, e quando ele sobe ao trono, depois de mais de 14 anos que ele havia sido ungido, sabe qual que é o primeiro ato dele? Quando os soldados iam para uma terra de estranha, tinha batalha, e eles pegavam os tesouros daquela terra, o tesouro era dividido entre os soldados, mas o que tinha de mais valor era dado ao rei.
Então Davi tinha um tesouro particular. E quando Davi sobe o trono, a primeira coisa que ele faz, e isso está lá no livro de 2 Crônicas, ele fala assim: Senhor, eu não vou te dar nada que não me custe. Eu vou pegar do meu tesouro particular. Porque eu sou grato pelos livramentos que o Senhor me deu. Eu sou grato porque o Senhor me tirou de trás das malhadas. Eu sou grato porque se hoje eu sou rei, foi porque o Senhor achou graça em mim. Então eu sou grato. E se eu posso expressar a minha gratidão com os meus tesouros, então toma, Senhor, porque eu não tenho nada, mas tudo é do Senhor. E a Bíblia diz que Davi vai no tesouro particular dele, ele pega tudo o que ele tinha de mais valioso, pedras, rubis, ouro, prata, e ele coloca aos pés do Senhor. Gratidão. Gratidão. Liberalidade. E aí eu lembro que tem uma mensagem muito importante para a igreja. E essa mensagem é para a igreja. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele escreve para uma igreja como a igreja do Laguna. Uma igreja próspera, uma igreja de famílias saradas, uma igreja de pessoas libertas, uma igreja com coração cheio de gratidão, uma igreja onde os dons superabundam, uma igreja onde ninguém tem falta de nada, uma igreja de pessoas curadas. E ele escreve para essa igreja e diz assim: olha, tem uns irmãos lá da Macedônia que neste momento estão precisando que vocês sejam o amor de Deus na vida deles. Querido, lembra quando nós trouxemos os nossos alimentos e colocamos aqui? A palavra diz que é Deus que move o nosso coração. Mas nós podemos mover o coração de Deus com graça, com gratidão. Quando nós trouxemos os nossos alimentos e colocamos diante do altar na campanha, não foi para a igreja, não foi para o homem, não foi para o pastor, mas foi um ato de gratidão, porque nos nossos celeiros não tem falta. Porque Deus tem derramado na vida de cada um de nós. Porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Você pode não estar vendo o que você quer, mas está acontecendo o que Deus quer. Porque Ele é Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve por uma igreja como a igreja do Laguna. Uma igreja que naquela época era uma das maiores igrejas da Europa. E ele fala assim: olha, eu estive aí no meio de vós, eu vi como vocês são gratos, como o celeiro de vocês transborda, como vocês são hospitaleiros. Tem gente hospitaleira aqui, irmão? Tem gente com coração grato aqui? Ele fala assim: eu experimentei da bondade de vocês. Tem irmão bondoso aqui? Generoso aqui? E porque eu experimentei disso, os irmãos da Macedônia estão passando por grande perseguição. E neste momento, eles precisam de vocês. Então eu estou enviando aí Timóteo à minha frente, para que vocês preparem uma oferta, para que os irmãos da Macedônia possam ser abençoados com a liberalidade que vocês foram abençoados. Você foi abençoado aí, irmão, com liberalidade de Deus? Você foi abençoado aí? E aí ele diz assim para a igreja de Coríntios: porque aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, o Senhor fará transbordar os seus celeiros. O Senhor fará transbordar os seus celeiros. O Senhor fará transbordar os seus celeiros. Porque aquele que semeia, semeie com gratidão, dando glórias ao Senhor, com alegria no coração, não por barganha ou por necessidade, mas por reconhecer que o Senhor é bom. Aleluia!
Não tenha medo de semear. Não tenha medo de liberar o seu tempo para Deus. Não tenha tempo de investir o teu tempo no reino de Deus. Os seus dons, a sua habilidade, as suas finanças, os seus bens. O samaritano colocou o homem no cavalo dele. Ô meu querido, quem tinha cavalo naquela época era o mesmo uma pessoa hoje ter uma BMW, uma Lamborghini, por aí lá vai. O povo andava era a pé, quiçá de jumentinho. Camelo, então, era outra coisa de rico. Essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela levou 1 ano para chegar na igreja. É só você ler 2 Coríntios. 1 ano para você ver a velocidade da informação naquela época. Jesus, era perigoso Jesus voltar e o povo nem fica sabendo. Brincadeira, viu, irmão? Foi ironia. O bom samaritano, ele pega aquilo que ele tinha, o cavalo dele. Ele pega o óleo e o azeite dele. Irmão, azeite, vinho, eram coisas caras naquela época. Lembra da mulher que vai ungir os pés de Jesus? Lembra das bodas de Caná, que Jesus transforma água em vinho? Vocês acham que era qualquer um que tinha vinho, que tinha azeite em casa? Aquele homem pega o que ele tinha de maior valor naquele momento e ele supre a necessidade do reino. Porque o meu próximo, o seu próximo, é o próprio Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso Jesus pergunta ao doutor da lei, o que você entende da Escritura? Porque se você olha para o seu irmão e não vê nele a imagem e semelhança de Deus, tem algo errado. Se você olha para o reino e não consegue enxergar as necessidades do reino, tem algo errado. Porque o reino somos nós. E nós somos responsáveis por refletir e ser a mão de Deus nesse mundo tenebroso. Mas como que a igreja será a mão de Deus no mundo tenebroso, se a igreja não tem o dom da liberalidade? Irmão, fazer para crente é fácil. É fácil. Faz para quem não é crente. Quer ganhar aquele vizinho insuportável seu? Faz alguma coisa para ele. Ele vai ver em você imagem e semelhança de Deus. Liberalidade. E aquele homem, então, ele cuida do judeu que estava caído. Provavelmente esse homem era um médico. Porque a Bíblia vai dizer que ele atou as feridas. Ele cuidou e atou das feridas. Ele usa a profissão dele a serviço do reino. Ele usa a habilidade dele a serviço do reino. Ele usa o conhecimento dele, a inteligência dele a serviço do reino. Deixa eu te dizer, Deus tem um plano na sua vida. E o propósito e o plano dele vai se cumprir quando você colocar você como oferta no altar do Senhor. Quando você dizer, Senhor, os meus dons, a minha habilidade, a minha inteligência, eu coloco agora a serviço do reino. Eu coloco agora a serviço do meu irmão. Eu coloco agora a serviço do que o Senhor precisar. Mas é para colocar mesmo. Sabe por quê? Porque lá em Malaquias, quando é finanças, Deus fala assim, olha, fazei prova de mim. A gente não faz? Então agora deixa Deus fazer prova de você. Porque Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele não deve nada a ninguém. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Feche os seus olhos. E a maior expressão de liberalidade da parte de Deus, ela acontece então quando Deus vê o homem se afastando dos planos e dos projetos dele. E Ele envia Jesus. Ele envia Jesus e diz, vai lá meu filho, e ensina os teus irmãos o que é liberalidade. Talvez você não possa servir com suas finanças, mas você tem o seu tempo, você tem a sua profissão. Talvez você não possa vir, porque a sua profissão não permite que você esteja aqui em determinados horários, mas você pode servir com a sua finança, você pode servir com um gesto. Não há desculpa
Jesus mostra isso bem claro. Não há desculpa para não termos ações de gratidão a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas. Então agora apresenta suas mãos.